Momento estamos gravando. Olá, muito bom dia a todos. Gostaria de dar-lhes as boas-vindas em nome do seminário INCT Intri e Novos e Velhos Saberes, uma atividade de extensão coordenada pelos programas de pós-graduação do Instituto de Biologia, os programas Ecologia aplicada à gestão ambiental, Ecologia, teoria, aplicação e valores, e Biodiversidade e evolução e microbiologia. Estamos aqui mais uma vez, nesse mesmo horário, todas as quartas-feiras, no mês de outubro e no mês de novembro, dentro do ciclo de palestras em biodiversidade e evolução. Eu vou passar a palavra ao professor André, que vai apresentar a professora Judith e também a palestra. Gostaria de antemão de lhes avisar que qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer comentário, ele será respondido depois da apresentação. O mesmo poderá ser feito aí no bate-papo, sem problema nenhum, ou aqueles que quiserem podem utilizar do microfone e fazer a pergunta, ou ainda, se quiserem, utilizar a câmera sem nenhum problema e fazer o comentário, a pergunta, porque todos somos livres aqui para utilizar dos equipamentos que temos. Então, de antemão, gostaria de agradecer a Judith pela disponibilidade em estar aqui conosco e passo a palavra para André. Eu e André, depois das apresentações, desligaremos nosso microfone e nossa câmera, mas estaremos aqui na retaguarda para qualquer eventual problema que possa acontecer, mas não vai acontecer nada, viu, Judith? Então, tchauzinho. Boa apresentação. Obrigada. Bom dia, Eduardo. Muito obrigado. Bom dia, Judith. Muito obrigado pela sua presença, né? Te agradeço imensamente, né, no nome do Programa de Biodiversidade e Evolução, né? E queria apresentar a Judith para vocês. Judith, ela fez doutorado em ecotoxicologia no Texas, fez pós-doc em biodiversidade, em biologia de conservação na Austrália e trabalhou com conservação de aves junto a organizações intergovernamentais na Ásia e Inglaterra. E atualmente é professora visitante do Instituto de Biologia, né, e professora do Programa de Biodiversidade e Evolução, onde pode orientar também. Então, Judith, excelente apresentação para você e, novamente, muito obrigado pela presença. Obrigada. Quando a gente primeiro falou sobre essa apresentação, eu queria falar sobre 3 estudos de casos, mas ao fim 2 não deram certo, então vou a falar sobre ciência cidadã, sobre voluntários, sobre dados de ciência cidadã, apresentando através desse estudo de caso, um só estudo. A ciência cidadã é um tipo de ciência baseada na participação informada, consciente e voluntária de pessoas. Milhares de cidadãos ou voluntários geram e analisam grandes quantidades de dados, partilhamos seu conhecimento e discutimos e apresentamos resultados. Qualquer pessoa pode dedicar as suas habilidades, os seus recursos tecnológicos e disponibilidade de tempo para encontrar resultados de utilidade social ou científica. A ciência cidadã é compatível com a ciência tradicional feita por cientistas profissionais, complementando a ciência profissional e colocando-lhe novos problemas e desafios. A ciência cidadã é, assim, uma investigação científica feita por um conjunto de colaboradores que, na sua totalidade ou em partes, não sejam cientistas profissionais. Muitos tipos de dados podem ser submetidos pelos voluntários e muitos projetos de ciência cidadã são baseados em pessoas que enviam registros, observações
com informações sobre o local e a hora. Existem muitos outros tipos de dados que podem ser coletados, como imagens, gravações de vídeo ou som, que permitem que os registros sejam verificados ou analisados posteriormente. Medições de água de interesse, que fornecem mais dados quantitativos, em vez de presença ou ausência de água. Amostras físicas, por exemplo, água ou amostras biológicas, para o participante analisar ou enviar para análise profissional. E as medições de sensores podem registrar coisas que as pessoas não podem observar diretamente, por exemplo, radiação, ou não podem quantificar, por exemplo, temperatura ou ruído. Cada vez mais essas medições podem ser fornecidas diretamente de smartphones ou por meio de sensores. Também outra categoria pode ser obtenção de registros de mídia social, por exemplo, coleta de informações do Twitter, Facebook, Instagram ou Flickr. Isso usa as informações em domínio público, mas não envolve as pessoas para coletá-las. E outro tipo muito importante é a classificação de dados já coletados. Muitas tarefas são difíceis de automatizar, mas fáceis de serem executadas por humanos, por exemplo, o reconhecimento de padrões. Se isso puder ser dividido em pequenas tarefas, como o problema pode ser coletivo, e mais pessoas podem estar envolvidas na necessidade de sair de casa. Crowdsourcing é o nome dessa abordagem, e é uma abordagem muito popular. Por exemplo, nessa foto, o voluntário tem que quantificar o número de pinguinos adultos, filhotes, ovos e outras coisas. E muitas vezes esse tipo de tarefa é muito divertido para o voluntário e fornece dados importantes para a ciência. Uma plataforma a maior plataforma do mundo de crowdsourcing é os Universe. Vemos o número de projetos, o número de voluntários está crescendo em jeito exponencial nos últimos 10 anos. Outra plataforma famosa e importante é o SciStarter. Também tem um crescimento ainda. Cada ano mais e mais projetos, mais e mais voluntários estão participando. Para dar um pouco de informação sobre a importância da ciência cidadã na ciência, aqui vemos os números de publicações, que vocês veem que os primeiros projetos começaram nos anos 2000 e demorou 10 anos até que cheguemos a ponto de poder publicar. E agora que temos a quantidade de dados, e além das quantidades de dados, temos as ferramentas de analisar os dados, está mais e mais publicações saindo. A maioria das publicações são artigos, algumas são apresentações nos congressos, e já estão saindo revisões também e capítulos do livro, como a quantidade de informação fica mais e mais cada ano. Em relação com a nacionalidade do primeiro autor, a maioria das publicações são dos Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália e Alemanha, e Brasil está também entre os primeiros 10, acho. Então já está virando comum publicar sobre a ciência cidadã no Brasil também. As ferramentas para monitorear as populações de animais selvagens e analisar os grandes volumes de dados resultantes melhoraram rapidamente nas últimas décadas. Como eu disse, a gente precisava muitas ferramentas estatísticas de análise de dados, de manejo de dados para poder tratar com esse tipo de dados.
O surgimento e crescimento de programas de ciência cidadã digitalmente conectados, o aumento de acessibilidade de técnicas complexas de modelagem estatística por meio de software de código aberto e o baixo custo de comunicação era uma era de acesso quase omnipresente de internet ajudou. Essa contribuirá para uma capacidade amplamente aprimorada de compreender e monitorar as populações de vida selvagem em nível local, regional e global, baseada em dados de ciência cidadã. Aves são um dos grupos taxonômicos melhor estudados em ecologia e conservação, e também muitos projetos de ciência cidadã tratarão com aves. O monitoramento em larga escala das populações de aves por meio de pesquisas regulares tem fornecido resultados importantes para a conservação, como focalizar a atenção em subgrupos de declínio, incluindo passeriformes migratórios neotropicais, aves de pastagem norte-americanas, aves limícolas migratórias do leste asiático e aves europeias de agricultura. Em todos esses exemplos, a existência de conjuntos de dados de monitoramento em grande escala conduzidos por voluntários, empareados com análise de pesquisadores profissionais e organizações de conservação, permitiram que grandes problemas de conservação fossem identificados. Uma das plataformas mais famosas, o segundo maior projeto de ciência cidadã do mundo é o eBird, que foi gerenciado pelo Cornell Lab of Ornithology, nos Estados Unidos, em uma colaboração entre centenas de organizações, milhares de especialistas e centenas de milhares de usuários, e estão contribuindo mais de 100 milhões de dados cada ano. Aqui vimos o número de publicações também, que é o mesmo padrão que o eBird foi lançado em 2002, mas demorou 10, 15 anos até o ponto que a gente sabe como tratar com esses dados e para ter a quantidade de dados para poder ser analisado. A enorme expansão de ciência cidadã contribuiu para a geração de grandes volumes de novos dados sobre a ocorrência e distribuição das espécies usadas na pesquisa e a conservação das aves. Todos os dados estão disponíveis gratuitamente e são usados por muitos artigos científicos a cada ano e para uma série de iniciativas de conservação. Um grande desafio é conduzir análises quantitativas em dados de ciência cidadã de longo prazo, principalmente porque tais análises requerem modelos estatísticos avançados. Temos que levar em conta problemas comuns em dados de monitoramento a longo prazo, como erros de observação, valores ausentes e detecção imperfeita. Então, temos um trade-off, ao lado positivo que temos uma quantidade de dados e de muitos lugares, mas por ser por ser impróprio, por não ter muitas regras, vamos ter muitos desafios também, e a gente tem que tratar, por isso demorou 10 anos para inventar a estatística, como tratar com esses problemas. Então, agora quero falar sobre um projeto em particular, que foi um projeto da Fonotrópica, que é um grupo na UFBA que coleta dados de som, de bioacústica, e também faz sensibilização e encoletramento. O nome do projeto é Bioacústica em Tempos do Coronavírus, ou Janelas de Coronavírus. Então, foi uma iniciativa da ciência cidadã para responder à pergunta se ouviremos melhor a biodiversidade das nossas janelas nos dias de reclusão, como as políticas de restrição estão reduzindo a produção de poluição sonora. Então, as cidades desertas
em teoria serão mais silenciosas, principalmente porque haverá redução de tráfego e paralisação de atividades de construção em vias públicas. Podemos gerar a predição que esse novo cenário da nossa sociedade permitirá que a biodiversidade mais sensível às ações antropogênicas possa aumentar a frequência de suas atividades em algumas partes das cidades, ou até mesmo recolonizar trechos particulares das áreas urbanas. Podemos esperar uma redução de ruído antrópico e aumento nas biofonias em nossas cidades. Essa foi a hipótese. Então, as pessoas colocaram o seu celular na janela e estavam gravando sons. Para as instruções foram que cada pessoa pode enviar até 6 gravações por dia, as quais devem respeitar 6 períodos de 4 horas ao longo do dia. Não foi obrigatório gravar em todos os períodos ao longo do dia. Essa é apenas uma indicação. Se um dado de alguém já fez uma gravação dentro desses períodos, então deverá esperar o próximo período para realizar mais uma. Não é obrigatório realizar gravações todos os dias, embora que elas sejam recomendadas e importantes para o projeto. Se você ficou um dia ou 2 sem gravar, não importa realizar suas gravações imediatamente para poder contribuir mais com os dados. Aqui podemos mencionar uma coisa interessante com a ciência cidadã, que você não pode esforçar as pessoas a fazerem coisas que eles não querem. Então, tem que ter uma certa flexibilidade nos métodos, na coleção dos dados. Porque se você diz, você tem que gravar cada hora por 5 minutos, ninguém vai a seguir, as pessoas vão sair do projeto. Não temos mesmo a estruturação estrita como coleção de dados por cientistas. Aqui vemos os resultados, que ao início 74 janelas fizeram cadastro por todo o Brasil. Dessas 74 janelas que fizeram o compromisso que se eu quero contribuir, eu quero participar no projeto, mais da metade, 42 nunca mandaram nada, não mandaram nenhuma gravação, mas as 32 janelas que submeteram gravações fizeram mais de 3.500 gravações. Aqui vemos um padrão que é muito típico para a ciência cidadã, para a coleta de dados. As pessoas, poucas pessoas contribuem, a maioria, e poucas pessoas contribuem a maioria dos dados, e muitas pessoas contribuem muitas poucas, cada um. Aqui vemos a distribuição geográfica dos dados. Todas as janelas, todas as pessoas que entraram foram de áreas urbanas, ou a maioria de São Paulo, cidade de São Paulo, algumas de Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Salvador. E o número de gravações também tive o mesmo padrão. A maioria das gravações foram de São Paulo, Minas Gerais e Bahia. Aqui vemos o padrão do número de gravações, o padrão de esforço dos voluntários para submeter dados. Tem 2 tipos de iniciativas de ciência cidadã. Um caso, o problema é que o projeto fica muito então o submissões, o número de dados está aumentando, como vimos no eBird, o número de dados está aumentando em tipo
muito grande, está tipo exponencial, e aqui vemos a perda de interesse. As pessoas ficaram com muito interesse para fazer muitas gravações nos primeiros 2 meses, e logo do interesse, e a gente fechou agora o projeto porque eles já ficaram entediados com o projeto e não queriam submeter mais dados. Então, você tem que planejar também para manter o entusiasmo dos voluntários para seguir com os dados, se quer continuar com o projeto a largo prazo. E também vemos o número de gravações, que mais as pessoas ficaram mais interessadas em gravar às 7 horas da manhã e um pouco pela tarde. Então, se vocês lembram, foi 6 períodos do dia. Então, aqui vamos ver se foi uma boa estratégia de dizer não importa horário, só importa dentro desses 6 períodos de 4 horas cada um. E parece que ficou mais ou menos essa estratégia do Lucas, ficou mais ou menos com sucesso, porque, em teoria, cada um deveria ter 16,6% das gravações, e ficou mais ou menos igual. Então, a gente já decidiu como queremos analisar esses dados, e parece que é mais ou menos equilibrado entre os períodos. Outra coisa que a gente já fez um pouco de análise sobre os índices acústicos para poder responder às perguntas da investigação. Esses índices acústicos, que existem programas para calcular, cada índice utiliza características diferentes da paisagem sonora, como tom, saturação e amplitude do som. Os índices acústicos que estimam a diversidade dentro de um grupo podem ser divididos em 3 categorias: índices usando a amplitude e intensidade do som, ou a energia sonora. O segundo tipo é índices que estimam um nível de complexidade em termos de tempo, frequência ou amplitude. E o terceiro tipo são os índices que levam em conta os 3 componentes: biofonia, geofonia e antrofonia de uma paisagem sonora. A biofonia são os sons que vêm dos animais, da biodiversidade. A geofonia vem de processos naturais, tipo chuva, vento. E a antrofonia são sons de origem humana, tráfico, gritar, qualquer coisa da rua. Para mostrar o padrão diário entre manhã, meio-dia, tarde, parece que o bioíndice, que é o índice para sons de origem biótica, fica mais ou menos igual. Tem muita variação entre janelas e entre a mesma janela vários dias. O mais alto, como esperado, é pela manhã. E o outro índice que está medindo a antroponia, os índices negativos mostram pouco ruído antropogênico, e o índice alto mostra muito índice antropogênico. Aqui vemos um pouco mais padrão de ter mais barulho antropogênico pela manhã também, e pouco a meio-dia. Mas também tive uma variabilidade grande entre janelas e a mesma janela.
vocês podem imaginar a diferença entre o dia entre segunda-feira e entre domingo vai ser diferente. Antropofonia. Para mostrar os índices por janelas, estou mostrando janelas com mais de 50 gravações. Aqui vemos a diferença entre janelas, entre cidades, entre ruas da mesma cidade. Algumas janelas ficaram com muita biodiversidade, muitos animais diferentes. O bioíndice está tratando de som de pássaros, de insetos, de anfíbios, de mamíferos. E também vemos que existe uma diferença grande entre antropofonia, entre barulho antropogênico. Algumas, como a janela 2, tem barulho humano bastante grande, mas tem também bom biodiversidade. E outros têm pouco barulho e alta biodiversidade, e outros têm relativamente baixos os dois. Então já podemos analisar diferenças entre janelas também. Para olhar a outra pergunta, como influiu o lockdown, ficar em casa sem sair da casa, como influiu os sons de origem animal. Algumas janelas estavam com padrão bem definido. Se vocês olharem a janela 15, é amarelo, começou com, isso foi mediados de março, o primeiro dia do lockdown. Tive com muito som animal, e ao chegar em agosto, setembro, ficou com pouca som. Então a gente está presumindo que é por culpa de voltar o som antropogênico. Outras janelas, como a janela 35, verde, não mostra nada de padrão, então ficou igual, não influiu o tempo, o barulho da rua não mudou, ficou mesmo de alto, mesmo de baixo, por todos os 7 meses. Para olhar a antropofonia, aqui vemos também o padrão da mesma janela da 15, que o barulho ficou um pouco menor aqui diz. E para a janela 35 também não mudou nada. Então a gente pode fazer alguns modelos mais sofisticados. Isso foi só que eu fiz na semana passada para ter algo para mostrar a vocês, mas vamos passar mais tempo pensando em modelos e entender exatamente o que aconteceu e por que temos padrões diferentes entre janelas, entre cidades, entre fim de semana, fim do dia. Outra coisa que algumas outras índices também mostram diferença entre diferentes janelas, diferentes cidades e ruas e casas. Isso é a índice de diversidade acústica. Algumas estão com alta diversidade, outras têm poucas sons diferentes biológicos. A complexidade fica mais ou menos igual entre todas as janelas, e a uniformidade mostra um pouco de diferença também. O que foi interessante nesse projeto, que além de conectar os dados por ciência cidadã, os dados também foram analisados por voluntários. Um segundo nível
de trabalho de ciência cidadã. As pessoas que identificaram sons de animais foram voluntários, outro grupo de voluntários. Aqui vemos o mesmo padrão, que poucos voluntários, 4 pessoas, cada quadro é uma pessoa, 4 pessoas fizeram quase 70% dos análises, das gravações. Nessa parte do projeto, cada voluntário tem que escutar uma gravação de 5 minutos e escrever quais animais, quais são de aves, mamíferos, insetos, eles podem identificar. Então, é um trabalho para poder identificar o som, para poder ouvir o som e identificar o animal. E essas pessoas estão colaborando. Se alguém não conhece o som de um animal, podem perguntar a outras pessoas. Aqui vemos o mesmo problema de retenção de voluntários. Ao início, a gente tive 19 voluntários que ficaram com muito entusiasmo para fazer o projeto. 4 pessoas não contribuíram com nenhuma identificação da gravação. 3 mais deixaram o projeto depois de fazer 10, depois de fazer algumas horas de trabalho, eles realizaram que não é para eles, não queriam seguir com o projeto, e agora temos mais ou menos as mesmas 6 pessoas que ainda seguem, e as outras pessoas estão fazendo algumas identificações. Agora vi uma pergunta se a diferença entre janelas é resultado da proximidade da mata. Sim, certo. Tem muitas diferenças entre janelas. Vocês sabem, em Salvador tem ruas com árvores, outras ruas não tem nada de verde. Depende também se a janela fica no primeiro andar ou no 10º andar. Então, tem muitas outras coisas que a gente pode olhar, porque temos o endereço das janelas. A gente pode olhar no Google Earth se vemos algumas árvores. A gente pode perguntar aos voluntários quantas árvores você vê quantas árvores você tem na sua rua, quantas árvores você vê da sua janela, qual é a distância. A gente pode fazer o cálculo baseado nos mapas, qual é a diferença desta rua da mata. Mas também são 2 coisas, quais são os animais presentes e qual a gente pode ouvir, porque o tráfego tem um efeito de tapar, de cobrir esses sons. Então, tem muitas perguntas que a gente pode responder. Então, os voluntários de identificação estavam trabalhando entre o 1º de junho, começaram a trabalhar em junho até o 18 de outubro, que eu fiz essas análises. E eles identificaram já quase 3.000 sons em quase 1.000 gravações. Ainda fica muitas, ainda fica algumas milhares de gravações para ouvir e identificar. O que estou mostrando são resultados preliminares. Também, dependendo da pessoa, ciência cidadã é interessante porque você pode analisar não somente os resultados que saem da biologia, mas um estudo de sociologia também, de psicologia. Você pode olhar os padrões de pessoas, que é a mesma pessoa, algumas têm um bom ouvido para sons, algumas, a pessoa número 15 aqui identificou 8 ou 9 sons cada gravação,
e algumas pessoas sempre identificam só um ou dois. Então, temos os super identificadores e temos outras pessoas. Então, quando a gente está analisando os dados, os resultados biológicos, temos que olhar também as diferenças entre pessoas em capacidade, em motivação, em poder identificar certo ou errado. Eu nunca consegui identificar nada de insetos, por exemplo, porque não sei os insetos, então vou ter um viés de não ter insetos nas minhas janelas. E outra pessoa é muito bom por insetos, mas para outra pessoa todos os pássaros são igual. Então, quais foram os animais? A maioria das vocalizações foram aves, poucos insetos, poucos mamíferos, muito pouco anfíbios e alguns ficam sem identificar. A gente tem que passar muito mais tempo para poder identificar tudo bem. Em teoria, será bom ter pelo menos 2 ou 3 pessoas identificar ou ouvir a mesma gravação e poder identificar as mesmas sons, as mesmas vocalizações para ter uma certeza da identificação, que a gente não ficou com viés por alguém só poder identificar correia ou outros pássaros. Aqui temos as mais comuns, são as aves. O mais comum, vocês podem imaginar, é o BMTV, que é muito comum na cidade, mas também é um viés, eu acho que é um viés da identificação, porque todos sabemos como é o som do BMTV, então é muito fácil de identificar. Cambacica, poruíra, então são aves, são aves que a gente esperava por ser comum e também por ser identificado. Então, uma coisa agora que é muito importante para a ciência cidadã, para trabalhar com dados de ciência cidadã, é identificar o padrão biológico de verdade e identificar o viés que chegou através da identificação, se não for 100% certo cada um. O número 4 mais comum foi sons sem identificar, e algumas foram muitos galos, e também aves domésticas também saíram muito forte nas gravações. Para mamíferos é bastante triste que não temos mamíferos, só temos cachorros, gatos, e os poucos que foram identificados até a espécie foram o macaco, que agora não lembro, alguém pode escrever no chat, o cérebro não lembra o nome do macaco, e os de sem-identificar, a maioria foram morcegos. A ver se alguém me escreveu. Mico, mas qual mico? Eu queria o nome do mico. Mico, ok. Os que sem identificar foram morcegos, que o problema é que morcegos você não consegue identificar com gravação com telefone, precisa gravação de ultrassom para poder distinguir os padrões nas vocalizações. Algumas sapos foram identificados também. Que isso, sagui de tufo banco. Obrigada, Lucas. Que a gente tem entre os voluntários, alguns foram expertos em sapos, então essas pessoas poderiam identificar
vocalizações específicas, igual com os insetos. A maioria dos insetos ficaram sem identificar, que também a gente tem que passar muito mais tempo, mas já saíram algumas ortópteras e cicadas, e algumas cicadas foram identificadas até o nível da espécie. Se você tiver a chance de criar um projeto de ciência cidadã, é muito importante ter os objetos bem definidos, saber exatamente o que você quer, qual é a pergunta, o que você quer responder, como você vai chegar às respostas, incluído como você vai analisar estatisticamente, como você vai ter o tamanho de amostragem temporal e espacialmente o mais equilibrada possível. A amostragem deveria ser repetida no tempo e no espaço usando o mesmo método para poder comparar os dados. As diretrizes estritas deveriam explicadas muito bem e ficar certos que as pessoas, os observadores, estão seguindo as direções. Se é possível treinar os observadores para minimalizar a quantidade de erro de identificação ou viés e comparar os resultados entre observadores. E é muito importante motivar e cuidar dos voluntários para, se você faz todo esse esforço, não perder os voluntários depois do primeiro dia, primeira semana, primeiro mês do projeto. Então, é muito importante comunicar, ajudar e manter essa relação com as pessoas. Se você tiver a chance ou quer entrar na análise de conjuntos de dados de ciência cidadã, é muito importante compreender o conjunto de dados, a distribuição espacial, os padrões temporais de longo prazo, os métodos, se você não fez o projeto, mas só está analisando, tem que entender todo. Quais foram os métodos, como foram analisados ou colecionados, se tem um viés temporal, se tem um viés espacial, qual é a precisão de localização, sabemos, nesse caso, sabemos exatamente a janela, qual é a janela, a gente já sabe mais ou menos a rua. Se é suficiente saber a rua e o bairro, ou tem que saber exatamente a janela e os números de árvores de cada janela. A curadoria dos dados, olhar os erros, limpar os dados. Se, por exemplo, se os voluntários estão encarregados em dar nomes aos arquivos, é muito importante olhar também e limpar e perguntar ao voluntário se fica um erro, porque se você quer analisar automaticamente, você não pode, porque vai ficar erro no programa, então você vai passar muito tempo limpando os dados e fazer todo uniforme. O segundo nível é cuidar e entender e compreender os voluntários, o espacial em pequena escala, se eles têm preferência por habitat, por exemplo, se eles têm a distância da área. Nesse caso, com as janelas, se o voluntário tem preferência por mostrar que tem biodiversidade, esse voluntário sempre vai gravar domingo, quando não tem não tem barulho da rua. Ou sempre vai às 7 da manhã ou 6 da manhã. Se o voluntário tem outro viés de mostrar que minha rua não tem animais ou barulho, eles vão gravar preferencialmente nessas horas. Então, você tem que entender, porque se você não entende como esses padrões, esses vieses, vai dar um resultado errado. Se também tem
preferência mensal ou diário ou outro temporal para entender as habilidades dos observadores, como falamos, se alguém não sabe identificar sapos, tipo eu, para mim não vai existir sapos das janelas que eu estou analisando, só pássaros. Então vai ser um viés que você tem que saber que não é um resultado de verdade, não é um padrão biológico, é um viés que entrou pelo processo de análise. E também a história algumas dessas habilidades são de consciência, que eu não quero, eu vou ignorar todo com sapo. Outro é inconsciente, que não quero ouvir nada, para mim é barulho se é inseto. E não vou escrever inseto porque prefiro pretender que não existem insetos. E também é muito importante conhecer a história da vida dos animais, se é possível ter sagui nessa rua ou não é possível. O sagui não vive em São Paulo. Então, tem que entender muitas coisas para ter um resultado útil. Bom, então, se vocês têm qualquer pergunta ou se vocês gostariam de ser voluntários para identificar sons de animais, podem falar comigo ou entrar em contato com Lucas da Fonotropia. E qualquer pergunta podemos discutir. Obrigada. Muito obrigado, Judith. Então, abrimos para perguntas, comentários. Como disse anteriormente, vocês podem fazer as perguntas aqui diretamente no bate-papo, utilizar o microfone ou a câmera, se quiserem, né? Está livre para utilizar qualquer instrumento que vocês queiram. Um comentário que é interessante discutir, como a Lucas escreveu, que fico muito, que não mencionei, que os voluntários de identificação da som tivemos uma incentiva muito grande. Todos são alunos de graduação, todos são biólogos, e eles tiveram a incentiva que quando a gente vai publicar o artigo, eles todos vão ser coautores, só por identificar som. E a gente ainda viu a mesma perda de voluntários, como com os voluntários das janelas que fizeram as gravações, que estavam sem incentiva. Então, pode ser interpretado em duas vezes. Pode ser que a incentiva não faz nada, ou as pessoas que estão motivadas para fazer as gravações vão fazer sem incentivas também. É um excelente incentivo, eu diria. Mas não deu certo, Eduardo, não deu certo, porque perdimos a metade das pessoas ainda assim. Eu não soube do projeto. Soubesse, na pior das hipóteses, seria um gravador de sons, porque, como fiquei em casa todo esse tempo, teria o maior interesse. Eu tenho um comentário, eu não sei se vocês sentiram isto. Eu não fiz isso sistematicamente, mas eu notei uma diminuição no número, na diversidade dos pássaros. Então, aqui em minha janela, apareciam muito mais pássaros anteriormente do que nessa época de isolamento social. Eu não consegui identificar nem encontrar uma explicação para isso, porque eu sou um observador diário, entende? Diga aí. Eu tenho uma explicação por que você está ficando em casa o tempo todo.
eu estou ficando em casa o tempo todo e eu tenho já 5 pássaros entrando dentro da minha casa desde que estou aqui. Porque você está observando muito mais. E antes, quando você saiu para a UFBA, não ficou em casa o tempo todo para poder ouvir e observar tanto. Mas eu Essa é a minha explicação. estou falando o contrário. Que você tem menos pássaros? Menos diversidade. Ah, é interessante. Menos. A gente via aqui 10, 15 espécies e praticamente só o bem-te-vi e um psitacídeo aqui ou acolá, mas os outros desapareceram. E não Não, pode ser por tempo do ano, não pode ser que você está lembrando do verão pois e é, comparando contra inverno. exatamente. Isso não sei, não é realmente, mas foi algo que me espantou. E a gente imaginaria que tivéssemos mais aves e teve uma diminuição, pelo menos na nossa visão. Claro que tem todas esses vieses de época de estar mais em casa, mas antes eu via mais pássaro. É interessante. Você deveria começar a gravar agora e olhar o padrão temporal, se aparece mais. Perguntas? Uma outra coisa aqui, um comentário, né? A ciência cidadã é filha do ambientalismo. Não é? Sim. Não fora o ambientalismo, não teríamos a ciência cidadã, porque o ambientalista, ele é que, uma expressão aqui em português, levanta a lebre. É ele que vê primeiro, antes do cientista. Ele sente o fenômeno, ele sente o problema. Então, depois é que isso passa, muitas vezes, para quem trabalha, claro, com ciências ambientais, não é? Então, o ambientalismo criou essa possibilidade das pessoas participarem dos processos, e eu creio que a ciência cidadã é uma filha, uma boa filha do ambientalismo. Oh, Carla respondeu a sua pergunta, a sua observação também, que é uma explicação pode ser que na primavera estamos ouvindo mais os pássaros porque estão comunicando mais, mas no inverno se aproxima mais se oferecemos alimentos. Se você tem um comedouro, ou pode ser que sua área perdeu áreas verdes. Não, nenhum desses dois. Aqui nós não damos nada para os pássaros, absolutamente nada. Inclusive porque eu sou biólogo. Isso vai de encontro, não é, aos meus princípios biológicos. Os pássaros, os animais, têm que viver a vida deles e nós vivemos nossa vida. Eu não sei qual é a melhor dieta para os pássaros, então não me meto a fazer nada. E não houve, eu não moro assim. Onde eu moro, sim, tem muitas árvores. Muitas árvores. Não. Árvores nas ruas. Na rua tem árvores. E eles utilizam muito aqui das varandas do prédio, realmente, como poleiro. Eles não têm recompensa para vir para cá. Mas essa questão temporal pode ser, não é? Pode ser que eles não sejam a época de ter muitos. Vamos ver pela situação, vamos ver o que é que vai acontecer a partir de janeiro, fevereiro. Sim, vamos ver. Mas você tem que fazer cientificamente, escrever tudo para não ter o viés de lembrar errado. Ah, claro. Projeto de
ficar em casa e observar aves e escrever tudo. Eu tenho uma pergunta também ainda, já que não está aparecendo pergunta, embora as pessoas estejam pensando de que eu ofereci. Não, eu nunca ofereci comida, então eles não viriam aqui de nenhum jeito por conta da comida. Né? Agora, umas pessoas me escreveram da cidade de Piatã, na Chapada Diamantina. Elas estão muito preocupadas com uma atividade de mineração de ferro de uma empresa inglesa. Então, eu acho que cabe bem a gente pensar em fazer algumas coisas com ciência cidadã. Se você puder me ajudar depois, gostaria de fazer contato com você, porque Certo. as figuras, as imagens que eu vi de lá são muito tristes mesmo. E eu acho que seria uma forma da gente ajudar as pessoas e elas simultaneamente estariam nos ajudando, porque Piatã são 600 quilômetros daqui de Salvador. Né? Nós não temos condições de ir lá, inclusive porque não temos projeto, não temos dinheiro, não temos tempo, não temos nada. Então, se pudesse, tá bom? Certo, a gente para. André tem uma pergunta. André, você pode ligar o microfone se quiser. André, fala, André. Ah, deu problema. Aí ele vai sair e voltar. Muitas vezes acontece isso, de ter que sair e voltar. Né? Se alguém tem outra pergunta ou sugestão sobre o projeto da Lucas, ele está aqui entre as pessoas, então podem perguntar em relação com isso também. A ideia é muito original, não é? Sim, foi original. Agora já está fazendo na Europa com automatizado. Então a gente está em uma corrida para publicar antes deles, porque eles fizeram todo automatizado, então não tem problema de samplear com viés. Tá me ouvindo? Judite, está me ouvindo agora? Sim, sim. Judite, primeiramente, parabéns pela palestra, eu achei muito bacana, né? E um assunto formidável, né? Porque eu acho que esse é um caminho muito legal, né? Para fomentar, né, o interesse de pessoas, da população de uma forma geral, de mostrar a importância da ciência para a vida das pessoas, né? E como ela é importante, né? A gente está trabalhando sempre para conhecimento mesmo, né? E utilizá-lo da melhor forma para a nossa vida, né? Agora eu te pergunto, né? Quais foram esses voluntários? Assim, qual o perfil deles? Qual o nível desses voluntários? Os de janela, o que estavam gravando, o Lucas Sim. pode responder, porque eu não estava em contato das pessoas que estavam gravando na janela. Acho que ele expandiu, uma delas foi a Blandina, por exemplo. Então, ele estava perguntando amigos de amigos, e também foi aberto na página de web para qualquer pessoa. Ah, então, não tá. sei Então se ele foi pode divulgado responder. isso. Se foi divulgado, e para os voluntários de identificar sons, foi igual de amigo, de amigo, de amigo, alguém que sabe algum som ou quer
contribuir. Ele diz que o de janelas tinha de tudo, mas a maioria é estudantes de biologia, ambientalistas e até família. Sim. Então tem uma, vamos dizer assim, tem uma participação até, vamos dizer assim, grande, né, de pessoas, de estilos, né? Então, bem interessante. 74 pessoas assinaram ao início, sim. Agora, Judite, uma outra coisa que eu fiquei pensando, né? A publicação é a única forma de divulgar os resultados desse trabalho de vocês? Não, normalmente a gente faz com trabalhos de ciência cidadã, a gente sempre faz um relatório com muitas cores, muito lindo para divulgação não científica, e também você tem que manter isso de voltar para os voluntários, para as pessoas, os contribuidores, cada mês, cada 2 meses, para manter o interesse e também informar sobre os resultados. Então, a gente sempre fez isso de mandar por e-mail ou ter na página web uma coisa mais fácil de digerir. Sim, porque eu fico pensando, né, que isso acaba sendo até mais importante do que uma publicação que vai para uma revista de especialistas, né? Sim, igual é importante, porque se você não faz a publicação de verdade, você Sim. não vai obter credibilidade, você não é usado para um fim científico. Sim, E entendi. se fazemos para divulgação, não é ciência, é cidadã, Sim, somente é o ciência. meio termo. Então, tem que ter as duas coisas, Sim. tem que ser científico, porque se você não faz algo científico, você está perdendo o tempo dos voluntários para fazer algo que não é publicável, não é científico. Tá. Eu Parabéns, acho não Judite, ético. muito legal. Eu acho não ético perder o tempo das pessoas com algo que não vai ser usado para ciência, para manejo de espécies ameaçadas, de decisões políticas, coisas assim. Aqui chega uma pergunta interessante também da Carla, se qual pode ser um incentivo para pessoas que observadores de aves que não são biólogos. Eu acho uma iniciativa importante trabalhar com crianças, trabalhar com pessoas de 10 anos, 15 anos. Eu comecei a minha vida como criança de 10 anos, eu saí como um grupo cada fim de semana, sábado e domingo, por os 2 dias para observar aves. Então, foi uma coisa que você fica viciada e você pode ainda mudar as mentes das pessoas. Então, eu acho muito importante trabalhar com grupos de crianças e ter grupo de observadores também, que outras pessoas, adultos maiores, podem entrar como, preciso um novo hobby para passar meus fins de semana. Mas é um pouco mais difícil, você não pode esforçar ninguém, você só pode oferecer e olhar quem vai chegar. E você tem que entender se alguém vem e nunca volta mais porque não é para ela ou ele. Não sei se Carla ficou feliz com essa resposta, mas agora tem muitas iniciativas perto de áreas protegidas para pessoas locais, para ser guardadores da área e monitorear. É muito educação ambiental mais que ciência. Eu diria que é mais ciência cidadão e cidadão-ciência do que a questão da educação ambiental, porque ser responsável
pela questão ambiental, é uma questão de cidadania. Então, a ciência cidadã faz com que o cidadão seja realmente um cidadão e se torne responsável também pelas coisas que acontecem ao seu redor. Isso, principalmente no Brasil, eu não sei em outros países, nós somos muito relapsos com relação a isso. Deixamos isso na mão de políticos, deixamos isso na mão dos administradores ambientais e não nos preocupamos com o que está ao nosso redor. E eu creio que a ciência cidadã faz com que as pessoas passem a olhar as coisas com outros olhos, serem melhores cidadãos. Sim. E também é muito importante saber as motivações dos cientistas, como saber por que eles querem ajudar e para você satisfazer essa necessidade deles. Se eles querem ajudar porque sou boa pessoa, então não você tem que reforçar isso, que você está ajudando a ciência, está fazendo isso. Se eles querem saber os resultados, eu faço porque eu tenho toda a sensação da minha janela e quero saber quais animais tenho aqui. Então, é importante botar um relatório individualizado para cada pessoa. Olha, na sua janela a gente detectou isso. Se eles querem a ciência em geral, você volta para eles um relatório grande explicando as teorias, essas coisas. Então, é muito importante entender também as pessoas que estão contribuindo. Mais comentários, mais perguntas? Bom, gostaria de agradecer a participação de todos e Obrigada. também a participação de Judith, legal, trazendo algo muito interessante para nós hoje. Vou encerrar aqui a gravação, mas antes vou deixar para você, Judith, fazer sua última intervenção, por favor. Obrigada. Pronto. Pessoal, então nos vemos na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Estou encerrando então a gravação. Muito obrigado